Então vamos lá. Os pontos de partidas, não gosto de entrar em campo de politização. O que o Lula da Silva podia fazer? Na minha concepção, análise diplomático, análise escolar, análise de gestão esportiva, estou falando da minha área aqui, e análise de efetivos que ocorreram, fatalidades aí, entre distúrbios mentais, o que ocorreram mesmo, porque estavam querendo ajudar o governo, a educação, e tinha, ou seja, efeitos contratuais que ocorreram por fora. Então nos traz panoramas de investigações nessa idealização. Idealização ou ideoorganização. Ok? Idealização e ideorganização nos traz pontos importantes. Entre essas ideologias e programas de treinamento de Bolsa Família que eu estava estudando ali no serviço social, eu analisando as pesquisas, houve o quê? Desvantagens e vantagens. Vantagens que houve que o povo gostou, mas desvantagens que não houve um retorno de estudo ligado à saúde. Eu sei que eu já várias vezes apresentei trabalho em outras disciplinas na faculdade sobre lazer e representação social, que o socialismo com o capitalismo é uma mistura sem lei, não uma lei, uma anomia, mas tem um esforço. Então, qual é a maneira entre as conclusões ligadas à história e o corpo brasileiro? O corpo brasileiro, consolidando ao longo do tempo as demarcações, a cultura popular, as práticas culturais, as brincadeiras, desde os imigrantes, desde a rua de lazer de São Paulo, desde de São Paulo a Ceará, o lúdico no Estação em São Paulo, as pesquisas centrais, está em outros lugares e departamentos que colocam como referência alguns autores. Porque você também pode ser um homem de referência, ligado ao jogo e os jogos tradicionais e ao esporte. O que eu quero chegar às identidades perdidas, mas são identidades coletivas, citações diretas ou indiretas. A questão de a etnia, ligado, ou seja, primeiro ponto, social, que vai ligar à etnia. Outro ponto, ligado a gênero, ligado à espécie, que eu já falei, que associa. Outro ponto importante, a deficiência, que nos traz também o quê? A maneira de cada abordagem internacional, nacional sobre a deficiência, somente em escolas, em culturas dominantes e dominados. O ponto importante que eu quero falar sobre os campos passageiros de transportes, ou seja, portos, ligados aos campos de estratificações, nos traz demandas importantes imediatalistas. Ou seja, podemos falar sobre o Balmain. Pois bem, qual é o fenômeno principal que vai nacionalizar o próprio brasileiro na sua própria cultura e a sua importância entre a diplomacia? Estava vendo ali o WhatsApp, ali no plenário, vários países ali participando. Entramos no WhatsApp e colocamos nossas opiniões. Qual a carga pesada que vai ficar? Será que são pós-doutores que vão ligar ou eles não vão ligar? Já estão satisfeitos onde chegaram, onde fizeram suas teses, principalmente na relação a esses temas. Às vezes vão falar, não adianta, não precisa falar, é um inconformismo, como falei, uma razão de viver. Mas traz um despertar importante entre essas identificações que nós colocamos aos currículos Lattes, ligado ao mestrado, mestrando, esse processo de graduaçãozinhas e características ligadas à própria universidade, que não dá valor à responsabilidade social, segurança, moradia, lazer e etc. No artigo 6º. Pois bem, aonde eu quero chegar entre a cinesiologia e o estudo da biomecânica? Se eu tenho meu parecer ligado aos campos de partida, início de força, se eu quero movimentar, e entre essa politização ideológica, que é um conjunto, o que é o conceito de cinesiologia? É um conjunto elementares, ok? Conjuntos elementares, que também vai aderir aos músculos, principalmente, coloca músculos ali, mas vai trazer o quê? Ou seja, a totalidade do corpo como um todo. A cinesiologia não fala só os campos da biomecânica,
mas vai falar de um tratado ligado ao vôlei, ao basquete, ao esporte coletivo, vai falar questões seletivas. Por exemplo, quantas vezes o Brasil já foi para a Arábia? Quantas vezes a Arábia já veio aqui? Quantos outros países vieram aqui em seleção brasileira? Porque eles não sabem o poder que eles têm colocando a camisa brasileira e sendo um porta-voz ligado ao próprio Brasil. Pode perder até o último lugar, mas foi até lá, ou seja, nos traz pesquisas oriundas. Se eu fosse elas, entrava até na advocacia, qualquer tipo de disciplina, e falava ali, ó, minha grade curricular é essa. Só a Leila ali que foi esperta bastante para participar do Senado, que destacou na época a Leila nas suas cortadas de ângulo de 45 graus. Ela pensa que muitas vezes não tem estudados aqui. E dados periódicos do próprio Romário, todo respeito, é um homem que nos trouxe uma estratégia metódica. Mas ele usou o que? Usufruiu, que é lógico, os seus 1000 gols exemplares, mas é lógico, nos traz balanços importantes econômicos ao modismo e ao campo de subestruturas relacionados aos meios e contestar algo importante. Pois bem, então a ideologia e a política, ela vai chegar à própria política, que é uma ideologia. E a própria ideologia é o nosso próprio corpo, o nosso próprio discurso. Porque a ideologia é um conjunto de ideias. E se há um conjunto de ideias, como a Chauí fala, ela propriamente dita é uma ideóloga. E essa ideóloga nem é teóloga, é ideóloga, que nos traz várias matrizes que ela fala, né? A palavra matriz que ela fala que é a mãe. Essa mãe que nós falamos, será que é a nossa consciência? Essa mãe que ela fala, será que é a nossa prática e a teoria? Essa mãe que ela nos fala que é só o nosso tônus muscular, será que é o nosso deltoide também, que tem o eixo, que trabalha o tronco, o movimento, ó, jab, direto, cruzado, são movimentos ligados ao tônus. Será que o Valon estudou muita anatomia muscular para entender que aonde há um agente na região do ombro, se está em destaque grande, é um homem intelectual ou um simples rapaz modesto ligado à cinesiologia e à biodinâmica? Há paradoxos, muitas vezes a pessoa é pequena ou grande, a questão intelectual do pensar em sentir e agir que nos traz diferenças em qualquer departamento. Ok, lógico, alguns podem perguntar que eu tive sucesso ou sucessório. Sucessório eu tive, em algumas pesquisas, mas sucesso não tive. Sucessório eu quero conceituar aqui o que é sucesso entre acessórios, anexos, ou seja, temas que traz demandas em destaque em algumas faculdades. Mas sucesso não tive em campos econômicos, porque houve um investimento muito grande. Não tem um retorno, mas o único retorno que vai ter são referências que o próprio país ou outros países possam diplomatizar nos temas como fogo cruzado, ou seja, o que está acontecendo nessas guerras ou pós-guerras que acontece entre a ONU, ou seja, o Ministério da Saúde. São fábulas que nos traz chamadas entre contradições. E aonde há contradições, há um sistema periférico. Há um sistema autônomo periférico ligado ao paladar, ao campo óptico manual, ocular, que traz a psicomotricidade. Você vai perceber, vai ter um campo criterioso para analisar. Nossa, se este deputado, ou senador, ou presidente, ele liberou esses campos de instâncias, vai haver um patamar muito importante em bolsa de valores, a inflação, o leão, o rei leão, ou seja, o FMI, os campos monetários, a entrada e saída. Nos traz patamares importantes ligados a gênero. O que tem a ver eu falar sobre Santiana? Tem nada a ver as relações de gênero, relação vice-presidente, se eu falar sobre as diplomacias e alianças que o Brasil tem. Aí entramos na geografia histórica, entramos na história, que é um movimento que pode movimentar outra história, e aí outra história vai movimentando, e vai havendo essas descendências e ascendências ligadas a cada estilo de cada professor. Mas tem alguns professores que ficam na memória, que eles falam a mesma coisa, fazem um feedback, mas há algo que faz sentido nessa concepção. E neste sentido, há uma concepção de referências ligada ao quê? Ao movimento social que eu entreguei a Santiana ali, a gravidade esquelética, ligada aos movimentos sociais nas bases iniciais, para haver um despertar, ok?
entre as rochas